Mais uma entrevista nessa quarta-feira e a gente está ao vivo, né? Que pancada de chuva, um dia frio hoje e a gente vem aqui conversar. Hoje, bom, quando frio a gente vai falar de livros hoje, de literatura. Então, realmente vale a pena você ficar aguardando aí. Você que está assistindo essa live, já aproveita para curtir e compartilhar, tá? Ali, ó, uma boa ideia para você, para dar aquele ibope pra gente hoje, tá? Então segura aí. E hoje vamos receber a nossa convidada que já está aqui com a gente, professora, formada em letras, né? Mais de 20 anos, ali em sala de aula, isso. E aí, a Ângela Pietrasco, isso? Exatamente. Seja bem-vindo, boa noite, Azap. Obrigada, boa noite, Isaías. Boa noite a todos que nos acompanham aí em suas casas. É uma honra, um prazer estar aqui. Muito bem. Eu vinha conversando com ela através de uma amiga, né? A Silmara, né? Está ali trabalhando no Coca. Falou, tem uma amiga que trabalha com livros. Eu falei, vamos tentar agendar. Eu fui conhecer a tua história. E realmente é um desafio. Eu sei que você é professora, mas também empreendedorismo, né? Porque ela tem um trabalho muito bacana. Queria que você contasse, antes de você contar isso pra gente, ela trabalha com livros, vai até a escola, vende online, então isso também é empreendedorismo, né? Exatamente. E conta pra gente como, eu sempre gosto de contar as histórias das pessoas, nem que seja rapidamente, e também inspirar outras pessoas. Então, da onde você nasceu, como que foi a formação, né, sua faculdade, conta um pouco pra gente dessa carreira de sucesso aí. Antes de eu começar a falar da minha história, eu gostaria de, já que vamos falar de livros, fazer uma breve leitura e oferecer a você, leitor, que nos acompanha aí em sua casa. Vamos lá. Nossa, que livro bonito. Esse livro é, sim, do Tadashi Kadomoto, é de um terapeuta e indicado para aquelas pessoas que estão começando a ter o hábito da leitura, Isaías, porque ela é diária, né? Então, aquelas pessoas que alegam que não tem tempo, né, na vida corrida, então eu não escolhi, realmente é pro dia, né? Hoje é dia 8. Não, 9, né? Hoje é 9. Hoje é 9. Então, a leitura para hoje fala assim, queridos: não culpe seus pais. Temos o hábito de buscar na genética a razão para nossos problemas, como se a maioria deles fosse uma questão de hereditariedade. Nem tudo, porém, tem como causa principal o DNA. O maior determinante de quem somos é o nosso estilo de vida, e ele está totalmente submetido ao nosso poder de escolha. Escolhas diferentes levam a vidas distintas. De nada adianta culpar seus pais pelas características com as quais você veio ao mundo. Você, e só você, tem o poder de mudar o seu destino e o livre-arbítrio para fazer isso. Muito bem, perfeito. Eu adoro esses temas assim, mas é só esses puxão de orelha, assim, de autoajuda, o livro, como que é? Então, ele foi escrito por um terapeuta e tem todos os temas, né? Hoje fala, assim, né, sobre culpar os pais, mas assim, culpar o destino, as circunstâncias e não ter autorresponsabilidade. Eu estou aqui por causa das minhas escolhas, né, Isaías? Você também. E você que está em casa também. Cada um está onde está a partir das suas escolhas. E quando a gente passa dos 40 anos, né? A gente sabe as escolhas que a gente fez na vida, né? Vai pesando isso daí. Então, vamos conhecer um pouquinho da história da Ângela aí, pra gente. Qual que cidade que você nasceu? Então, eu sou natural de Antônio Olinto, aqui no Paraná mesmo, e vivi todo esse tempo lá. Eu mudei recentemente aqui para Araucária, né? Eu vim em janeiro para cá. Mas a minha vida toda, a minha carreira, né, como professora, se construiu lá em Antônio Olinto. Eu digo que eu nasci professora, eu nunca me permiti pensar em outra profissão, Isaías. Eu sempre era, assim, o meu sonho. E o magistério? Sim, fiz o magistério, né? Me inspirei lá na minha primeira professora, a professora Roseli, legal, que eu tenho muito carinho. E fiz magistério, fiz faculdade de letras. Onde você fez a faculdade? Eu fiz pela UEPG. Lá em São Mateus do Sul, num polo em São Mateus do Sul. Tinha um polo lá.
Isso. Eu fiz faculdade de letras, português e inglês, e atuei por 20 anos, né, na educação no ensino fundamental, e pelo município, e 8 anos pelo estado, trabalhando com português e inglês, concomitante, né, as duas modalidades. Então, foi o início da minha carreira, né, antes do empreendedorismo. Você falou uma coisa muito importante. Eu tenho uma filha, ela tem 8 anos de idade. Domingo agora, segunda-feira vai fazer 9. E ela já quer ser professora. E hoje eu estava vendo ela brincar e ela dando bronca já nas bonecas. Então ela já nasceu, ela quer ser professora. Então é isso, né, que você falou, essa vocação. O professor é uma vocação, porque é um grande desafio, né? É muito estudo, né, essa vocação. E aqui em Araucária a gente sempre teve um magistério, né, com a gente, também é uma referência. E eu trabalhei na Secretaria de Educação, a gente vê também a oportunidade das meninas já com estágio ali, né, já se formando também, estudando, ganhando dinheiro, né, e já se incorporando ali na profissão. Isso é muito bacana. Exatamente. É muito legal isso. E agora eu queria que você colocasse, vamos ver um banner ali, falar um pouquinho pra gente como que funciona, como que foi essa ideia de sair nas escolas, no município. Eu estava vendo lá no outro banner, falando sobre essa questão aí dessa feira que acontece, né? Você fica quantos dias na cidade? Vamos lá, vamos acompanhar ali. Então, depende, né? A gente se adequa, a distância se adequa à necessidade do cliente. Mas, assim, a minha história com os livros, sempre fui apaixonada. Tá, ali é um exemplo, só um pouquinho. Ali é uma escola, Antônio Linto mesmo, né? Horário ali das 8 às 17, alguns livros infantis, juvenis, autoconhecimento. Já tem ali, já tá atualizado ali esse endereço ali? De compra ali? Sim. Tá bom? É isso. Sim. Isso, então é isso, né? Pode falar um pouquinho pra gente, então? Então, eu sempre fui apaixonada por livros, entende? E trabalhando na área, a história realmente do empreendedorismo não foi muito planejada, para ser sincera, foi bem intuitivo, foi bem assim, de sensação mesmo. Cidade do interior, sem livrarias, né, que é a realidade da maioria das cidades, e aí me faltava esse acesso, né, tanto quando eu tinha os meus filhos pequenos, e eu via a realidade de muitas mães, que também não têm o hábito, a cultura de comprar pela internet, claro, né, isso começou lá em 2017, final de 2017, que eu comecei a pensar no assunto. Porém, eu não tinha verba para me estruturar, né? Mas, como diz o nosso querido Cortella, quando a gente não tem as condições, tem que começar fazer com o que tem, exato. E o que é que eu tinha naquele momento? Muita vontade, só isso, muita vontade e o conhecimento, né? A paixão pelos livros. Então, eu fui empreender no CNPJ de outra pessoa, de outra livraria. Eu fui aprender, buscar parcerias, né? De final de 2017, na verdade, a minha história é até um pouco engraçada, que ela começa com a história de um roubo de um livro. Eu levei a minha turma, espera aí que eu já te conto, Isaías ficou nervoso. Você gosta de história, eu também gosto de história. Então, eu levei, na época eu trabalhava no Colégio Duque de Caxias, lá em Antônio Linto, eu levei os meus alunos para uma feira e depois senti que teve um clima, assim, entre os meninos, e onde um desses garotos tinha sido acusado ali, que tinha pegado um livro, ele estava com o bolso aqui, né? Eu sabia que aquele aluno não tinha feito isso, porque ele era o único que não lia na sala de aula. Tá. Eu tinha certeza disso, né? Então, e o professor, ele adota mesmo os alunos, né? Naquele momento eu me irritei, e assim como eu falei, a próxima feira é minha. E os alunos, professora, né? Então, assim, eu me comprometi com eles ali, meio na brincadeira, mas aí comecei a levar a sério, pensei no assunto. Não tinha o acervo, não tinha o dinheiro, mas eu fui lá, conversei com os diretores, eles acreditaram em mim, Olha, que desafio, que era possível, e naquelas férias eu não tive férias, né? Porque aí telefone para
São Paulo, Rio, buscando uma livraria que acreditasse em mim, né, que acreditasse e que eu ia fazer aquele trabalho. E eu passei as férias inteiras ligando e encontrei uma livraria em Pato Branco, aqui no Paraná, que acreditou em mim. Eu fiz essas feiras para eles, né, 2018, 2019, aprendi, né, todas as primeiras dificuldades ali eu passei com o acervo deles, né? O que vende, o que não vende, o que eu gostava, o que eu aprovava como professora, o que não era muito legal, e fui fazendo uma seleção, né? Aí chegou a pandemia, né? 2020. 2021, na pandemia mesmo, eu falei, eu quero ter a minha. Né? E não esperei a pandemia passar, porque eu acredito que não tem que ficar esperando o momento certo mesmo, tem que ser naquela hora, olha, né? Olha, você que tá em casa. Mas teve um livro, a minha história toda marcada por livros que fizeram a diferença. Eu não trouxe ele aqui, mas é o livro do Paulo Vieira, eu já falei, né, em alguns vídeos aí no Instagram, O Poder da Ação. Eu acredito muito nisso, Isaías. Eu estou aqui pelo poder da ação, porque eu fui expor, eu fui numa feira onde encontrei a diretora do COC, que me convidou para expor lá, e a Silmara, que é, né, a coordenadora, me indicou, né, e aí você me convidou. Enfim, é toda uma rede, né? Sim. Que é a ação. Se você não se move, nada acontece. Esse livro é maravilhoso. É incrível. Eu tô com os 2 livros que eu comprei, estão lá. Eu não consegui ler, tipo assim, Gatilhos Mentais, livros de... Eu gosto Ótimo muito também. de na área de comunicação. O Poder da Ação é um livro também. As 90 do Poder também. Então, tô com os livros lá que eu comprei, tá lá. Tá lá na fila. Tá na vez que eu vou comprar. Eu gosto muito também dessa área de livros, né? Mas eu sou mais na área, assim, até... Eu gosto de filmes... E muitas séries, sou encantado com séries e filmes. Uhum. E gosto mais de livros assim, mais essa área assim, meio financeira, emocional e de autodesenvolvimento, de comunicação, uhum. Tá? E então é isso. Você trouxe vários livros aí. Então, o propósito, né, Isaías, a minha livraria, ela é desconstruída, né? O objetivo era justamente esse. Por um lado, realmente eu não tinha essa verba, não tinha disponibilidade porque eu trabalhava em 2 colégios, né, para fazer. E eu encontrei esse modelo que funcionou para mim, para minha comunidade na época e vem funcionando até agora. Se a gente pensar bem, as livrarias, elas são elitizadas, porque geralmente elas estão nos grandes centros, nos grandes shoppings, né? E o que eu quis trazer é realmente desconstruir, né? É uma livraria viajante. Mas é claro que o livro, que é o que realmente importa, é os mais vendidos, são os clássicos, são os melhores, que eu faço ali uma seleção a dedo, né? Para trazer os melhores para os meus clientes. E a gente também, se me permite, eu também, quando eu vou lá, os livros mais vendidos, né? E a gente vai muitas vezes pela capa, né? E, né, até ali na Amazon, por exemplo, eu compro muito livro lá. Às vezes tem usado, eu também tenho o Kindle, tá? Eu também tenho a leitura do Kindle, né? Que eu também, alguns livros eu pego ali, que às vezes eu estou montando uma palestra, então eu não posso comprar ali 6, 7 livros, claro. Então alguns eu compro do Kindle, e eu vou montando essas palestras que eu estou montando ali um conceito. Então é isso. E mudou muito o conceito de livraria, eu adoro livraria. E se você chegar no shopping, você se encanta com algumas livrarias, né? E aquele café, aquele conceito de... O ambiente, né? O ambiente, o aroma, é uma coisa muito de marketing, eles usam muito isso. Esse dia eu estava assistindo no Sebrae, acho que domingo de manhã, sobre esses conceitos dessas livrarias que são menores, mas que são ali locais, mas atendem aquela demanda da localidade das pessoas, né? Traz o cliente para uma experiência, né? É claro, assim, que naquele momento, né, o que eu faço hoje, que eu busco mesmo, é dar esse acesso. Então, eu e a minha livraria, né, os meus livros, vamos até o cliente, né? Então, nós vamos até as escolas. O meu foco era as escolas do interior, eu atendo, né, Lapa, Contenda, Antônio Linto e agora Araucária, né? Sim. Você já teve no COC, né? Sim, já tive no COC, eu já tenho mais 2 agendadas aí para os próximos meses aqui em Araucária.
Mas teve uma demanda que eu senti aqui, que assim, bastante convite de empresas, né, para networking, isso, para onde tem treinamentos, então... Que legal. Feira livre, sábado a gente esteve no evento da prefeitura, né, do CRAN, no Valoriza a Mulher, agora do Agosto Lilás, então eu estava lá com os meus livros, e é isso, é uma livraria viajante. Que legal, você falou uma coisa muito importante, que você só estava, de repente, a gente está focado só em escolas, né, na área educacional, aí abre uma área corporativa. Isso. E você também tem os livros corporativos. Tenho. Então, é mais um segmento que você pode estar entrando, né? Eu quero fazer uma pergunta para você, talvez para você seja uma coisa natural, óbvio, mas para quem está em casa e para a gente, assim, qual a importância da leitura assim, na sua vida? E na minha vida também foi muito importante, porque eu também dou aula de oratória, então uma das primeiras qualidades a gente tem que ter leitura. A comunicação, estudei jornalismo, então você tem que ler. Quem não gosta de ler, você não ia ter jeito, né? Então fala pra gente a importância e quem não, né, como que começa a gostar da leitura. Claro. A leitura para mim sempre esteve presente assim e me salvou em muitos aspectos. Eu fui uma criança tímida, uma adolescente tímida, que não conseguia apresentar os trabalhos na escola, que dava, né, aqueles brancos e que sofri muito, e foram através das leituras que, então, impensável alguns anos atrás eu estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui com vocês, jamais, né? Então, assim, só para citar um exemplo você mesmo, veja, né? Todo o conhecimento que você tem, né, a bagagem que você... E na hora de transmitir essa informação, né, não consegue, né? Não consegue, travava, né? E tem que trabalhar isso, né? Cada vez mais entrevista, e mesmo na frente né, público, né? Se desafiar, né? Você vai ter que encarar isso, vai melhorando, né? A gente vai melhorando. A prática, com certeza. Eu até trouxe anotado aqui para eu não me perder, tá? Tem que ter aí. Então, assim, porque fala-se tanto, né, a leitura é importante, mas o que é que acontece no nosso cérebro? O que é que acontece quando a gente lê, cientificamente falando, sim, né? Tecnicamente. Tecnicamente. Porque a gente fala, tem que ler, mas muitas vezes é uma explicação ali científica filho, tem que ler. Tem que ler, mas por que tem que ler, né? Isso. Então, assim, para mim, os livros, eu gosto muito desse conceito, não é meu, eu me apropriei, de que os livros são remédios que nós tomamos com os olhos. Eu acho isso lindo, eu acho isso romântico, assim, né, forte. E acredito muito nisso, que existe um livro para cada momento, para cada dor, para cada necessidade, e eu vejo mesmo os livros como terapia. E os estudos comprovam realmente esse efeito terapêutico. Primeiro benefício, reduz a ansiedade. E a ansiedade, né? Agora todo mundo aí tomando remédio, fazendo terapia. Ansiedade é a doença do século, né? Eu tenho ido em colégios e visto, presenciado, né? Alunos chegando, pedindo socorro porque está tendo crise de ansiedade. A gente teve uma entrevista aqui sobre ansiedade também. Exato. E por que a leitura, ela reduz a ansiedade? Ao contrário, né, da TV e do celular, ela é uma espécie de meditação, porque é silenciosa. É você, né? Isso. É você. Já viu que muitas pessoas falam, eu não consigo ler porque eu durmo. Dorme porque acalma. Porque, né, a pressão ali do coração acalma. Então, é o primeiro benefício, esse tratamento aí para reduzir realmente a ansiedade. Segundo, protege o nosso cérebro, questão da demência, sim, Alzheimer, né? Os estudos já comprovaram. Isso, né? É um dos motivos que eu tenho lido muito também. Então, né? A gente vai ficando em idade, estuda e lê, leitura. Então, assim, a leitura está para o cérebro, assim como o exercício físico está para o corpo. Vou chamar de você, professora. Porque até uma língua nova, né? Diz que você aprender outra língua, a leitura também favorece na saúde, qualidade mental. Né? Com saúde certeza. Mental. Esse é o segundo benefício.
uma coisa que acontece no processo da leitura, que só acontece no processo da leitura. Você não consegue com outra ação. O que é? Essa questão das sinapses, das sinapses mesmo, das ligações ali. Por quê? Você está acionando o teu olho, quando você está lendo, o teu ouvido, mesmo que você não faça uma leitura em voz alta. Porque você está lendo ali, né, dentro da sua própria mente. As sensações, então, é sinestésico e também corpórea. Então, você aciona todos os sentidos e as sinapses, as ligações ali entre os neurônios. Esse processo só acontece com a leitura. É o milagre ali da leitura. É incrível. Isso, assim, 3 itens ali, né, sem falar a questão de aumentar a concentração. Isso quando a gente fala. Se a gente pensar, hoje é a época que a gente mais está lendo, né, com as mídias. Mas o que a gente faz nas mídias é aquela leitura fragmentada, né, que não é aquela leitura profunda. E aí tem algumas coisas que o nosso cérebro está perdendo com essa leitura muito fragmentada. Então, a leitura do livro hoje, imprescindível. Tem uma autora, que ela é neurocientista, a Marianne Wolf, e ela fala dessa leitura profunda. O livro dela se chama O Cérebro no Mundo Digital. Atual. Uhum. E ela fala de um outro benefício que eu antes, né, não tinha me ocorrido, que é a questão da empatia. A gente ouve muito falar, né, na empatia. E aí, mas como é que acontece? E eu vou dar um exemplo. Esse livro é de uma autora local. Local, eu digo aqui, regional. Regional. Nossa. Ela é da Lapa, é uma autora então, lapiana. É daqui. Isso, é daqui, é nossa, da nossa terra, né? A nossa perto da gente. Da professora, ela é formada em teatro, agora ela não leciona mais, empreendedora. E ela escreveu, agora na pandemia, ela lançou esse livro, né? E aí ela fala de uma dor emocional, né? Ela fala aí do pé na bunda é impulso. Ela teve uma desilusão amorosa e ela escreveu, relatou isso num diário para se curar, né? Como um processo de cura. Sim. Mas chegou no final, tinha um livro pronto, né? Olha. E aí, mesmo que eu não viva aquilo, na hora que eu estou lendo o livro dela, eu me coloco no lugar dela. E aí é que tem o processo da empatia, né? Eu consigo entender, eu não preciso necessariamente passar pela mesma experiência dela para ter aquele aprendizado. E a questão da empatia é um conceito O nome dela? Yves Bueno. Então, é um dos itens que essa neurocientista fala, que é para mim é uma coisa nova, assim, que vem trazer. Sempre se fala em foco, né, nos outros itens ali que eu citei, mas a questão da empatia, através, seja ficção, né, onde eu me conecto com os personagens, ou seja biografia, eu vou viver um pouco daquilo. Sim, perfeito. E deixa eu guardar aqui, segurar aqui. Vamos passar para lá. Seguindo. Vamos para outro assunto? Vamos lá. Esse livro aqui, né? Esse é o outro, eu trouxe alguns livros aqui, porque é uma das coisas também que eu prezo, é estar me conectando com os escritores locais e fazendo essas parcerias para divulgar o trabalho deles, né? Legal que bastante livros estão saindo. Eu estava na secretaria lá também, o pessoal trabalhando com a gente lá, bastante atores. Isso. É muito legal. Essa é da Aline Foloni, é um livro infantil, ela é de Curitiba. Hein? Olha, eu fico encantada também com as capas, né? Ela me contou que foi a sogra dela quem fez a capa, que todo um processo foi bem ali artesanal e tal, mesmo, né? E aí é um livro infantil. Pode mostrar ali para essa câmera aqui, essa aqui, ó. Olha aí, ó. O Trombinha e as Minhocas. Que lindo, hein? E ela escreveu numa noite lá que ela estava passando, uma noite com o filho pequeno e contando, inventou a história ali com o filho e transformou em livro. Olha, gente. Que qualidade dos livros, né? Tá aí a gente. Beleza. Depois entra em contato com ela para comprar. Você vai falar sobre livro infantil? Tem algum aí? Então, esse é infantil. Esse também é infantil? Esse também. Esse é de uma escritora ali de Curitiba também, da Cris. O sobrenome dela
Rochavetz. E aí traz um conceito que é falado também, né, na leitura da questão da imaginação, né, a parte imagética aí das crianças. Porque ela vem trazer um outro mundo, além da Terra, né? A possibilidade, então, como é que seria se alimentar e não pode ser o mesmo tipo de alimento que nós temos aqui, né? Para trazer toda essa imaginação, ampliar aí o repertório, né, de criativo das crianças. Automaticamente, crianças que têm acesso a esses livros vão escrever melhor. Criança já pensa bastante, vai dar mais imaginação. Né? Dá muito. Ela é contadora de histórias também, a Cris. Eu adoro contadora de histórias. E coloca um banner que a gente tem ali, por favor, sobre a importância da leitura das crianças também. Aqui, ó. A criança leitora, né? Eu peguei lá do teu Instagram, tá? É flexível, é curiosa, conhece novas culturas, tem vocabulário ampliado, desenvolve a capacidade crítica e a criatividade. Então, lê. Exatamente. Nossa, quanta coisa, né? Bacana. É muita coisa. São pais, né? Irresponsáveis aí. Olha que legal. Eu falei, nossa, achei incrível que benefícios, né? Tudo isso na construção, né? Exato. De uma linguagem. Isso. Esse livro também é de um escritor aqui da Araucária, do Itamar Derevec, e eu achei incrível porque fala da questão da água, mas não de uma maneira chata, né? Você vai falar para adolescente economizar água, a gente passa livro assim, para adolescente, né? Então. Isso, para adolescente e para adulto. Mas aí ele gera uma ficção, ele põe personagem, ele põe uma situação, né, imaginária da falta da água. E a gente realmente, quando lê o livro, a gente sabe que é uma realidade, né? Hoje eu estava vendo que está faltando água em alguns pontos de Araucária. Nossa, a gente passou bastante tempo aqui em Araucária, você não estava aqui ainda. Uns 2 anos atrás, um ano, questão de falta d'água mesmo, tinha 2 dias sem água, não sei como que estava lá na entrada, mas aqui a gente sofreu muito, uma coisa assim, inimaginável faltar água aqui na nossa cidade. Exato, então ele traz toda essa problemática que a gente sabe, né, que é real, que se a gente não cuidar vai acabar, né, a gente sabe, mas de uma maneira onde você entra na história, se imagina ali, ele narra, né, uma narrativa muito gostosa e mexe. Confesso assim que legal, mexeu comigo essa leitura. Me deixou curioso. Eu vou vendo aqui, eu adoro livro. Isso, qual que é o próximo ali? Depois eu vou... Então, esses 3 aqui, eu não li ainda porque eu conheci o autor sexta-feira. Viu? O Helder, né, que lançou lá na Biblioteca Municipal. Verdade, eu vi no site, ele fez convidou pessoas. Então, eu aqui em Araucária tô amando isso, porque eu tô caçando o lançamento de livros, e eu tô aqui há 6 meses, já conheci todos esses escritores. Né? Aí, ó. Porque, né, realmente pra gente se conectar, se ajudar, eu viajo, levo os livros deles aí para as minhas feiras, para as outras cidades, e é uma parceria. Então, o Helder, né, ele estava contando que esse livro, Aprisionados, ele fez um trabalho de 2 anos na casa de custódia aqui em Araucária, e ele criou uma ficção, claro, mas tem tudo que ele viveu lá dentro. Olha, né? Gente, ó, você veja ator aqui da nossa cidade, olha que qualidade de livro, né? Não é, a gente tá falando coisa aqui da nossa cidade, não é coisa de São Paulo, do escritório do Rio de Janeiro, não, é aqui da nossa cidade. Ele é professor, historiador. Olha a qualidade do livro, realmente eu tô... Sim, a capa, né, chamativa. E muito a qualidade legal. Da história, ficção, né? Também ficção, mas tem um embasamento. Colocando não pode, né? Das pessoas, mas né? ele se baseou na experiência uma boa nos 2 série, anos. Um bom filme. Nossa, total. Esse ele já tinha lançado, eu comprei lá que ele tinha também, né? Ele já tinha lançado Desequilíbrio. E o que me marcou aqui, né? Não. Desequilíbrio também do Helder. Ele me falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele fala que as pessoas se incomodam com desequilíbrio, com as dificuldades,
Mas quando você desequilibra, o que é que acontece quando você desequilibra? Sim, né? Peraí, onde que eu tô? O que eu tô fazendo? Sim. Imaginou você andando na rua e tropeçou e desequilibrou? Vai pra frente, né? Você faz assim, opa, você dá aquela acordada. Isso. Então é aproveitar realmente, claro, que é muito mais subjetivo, né? Aí nem ouso comentar porque ainda nem li o livro dele, né? Só ele para falar aí com total propriedade sobre. Ele tem 4 livros publicados. Com certeza, logo a gente vai entrar em contato para ele estar aqui com a gente também. Com certeza. Estou abrindo uma agenda aqui, Alda. Se prepara aí que você vai estar com a gente aqui também. Esse livro. Sim. Eu fico encantado, sabe com o quê? Com a qualidade dos livros. Qualidade. Você imaginar que há 30 anos atrás, né? Você tem alguém aqui do nosso lado escrevendo um livro e a qualidade do livro. Então, e olha, um detalhe do Helder, né, como ele comentou, assim, ele fala, não tem nada de genialidade, ele diz, eu não sou gênio, eu fiquei 10 anos estudando, ele passou 10 anos meio recluso, estudando para gerar, e agora, daqui 2 meses, ele vai lançar críticas da obra de Platão. Então, só Platão, assim, não vai misturar mais nada, diz ele, só Platão. Meu Deus, se convidado eu vou ter que me preparar muito para receber. Então. E se veja, né, é estudo, né, eu sempre falo, esse dia eu participei de um podcast, gente, você quer estudar, tem que estudar, não vai ter outro jeito, é buscar conhecimento, né, para você ter aquele determinado assunto que você possa dominar. Como diz o meu esposo, não tem almoço grátis. Não tem, é difícil. Tem que ter a ação, tem que ter a dedicação. E o que ele estava lançando lá também, Pecadores, né? E aí o que ele comenta é que ele fala sobre Dostoiévski. Ele faleceu sem terminar a obra dele. E o Helder se lançou em fazer, né, o grande finale aí dessa obra. Nossa, então, tá muito chique. Merece aí uma leitura, né, muito... Você não pegou quantos livros ele já tem? Ele tem 4, né? Eu tenho aqui 3 deles. O 4º não estava lá disponível para venda. Acabei ficando sem, né? Então, e tem uma escritora... Isaías, aqui, ela vai lançar, eu não estou com o livro aqui, mas ela é professora de educação infantil, a professora Kelly, e ela lançou Colinho de Mamãe, também infantil. Logo vai estar com você? Vai estar comigo também, né? Isso então, mesmo. E assim, fica aí, né, que se tiver algum escritor que eu ainda não conheça, eu tô à caça aí dos escritores da Araucária. E que legal me chame, né, procura... A Angela aí, ela vai viajar ao Paraná, vai pro sul, tá no Brasil inteiro, né? Isso. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo, vamos falar de história. Eu trouxe um vídeo aqui, de uma historinha, vamos lá. E quanto tempo a gente para assistir, o pessoal que tá em casa também aproveita para assistir, que tá lá no canal do YouTube, né? Isso, e agradecendo o pessoal que vai colocando os comentários, daqui a pouco o Adriano, que tem bastante gente assistindo a gente, depois vai pro Instagram e pro YouTube também, essa live também agora no TikTok, né? Viu? Tá a história ali? Todas as mídias. Então pode colocar, por favor. O ratinho, o morango vermelho maduro. Vamos só acompanhar. Vamos lá, então. O ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado. Oi, ratinho. O que você está fazendo? Ah, já sei. Você vai colher aquele morango vermelho maduro? Mas, ratinho, você não ouviu falar do grande urso esfomeado? Nossa, como este urso adora morangos vermelhos maduros. O grande urso esfomeado consegue sentir o aroma de um morango vermelho maduro a quilômetros de distância, especialmente de um que acabou de ser colhido. Bum, bum, bum. O urso vai marchar pela floresta com suas enormes patas e sniff, 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 farejar e encontrar o morango.
não importa onde ele esteja escondido ou quem o estiver guardando. Ou como ele estiver disfarçado. Rápido, só há uma maneira no mundo inteiro para salvar um morango vermelho maduro de um urso esfomeado. Corte-o em 2. Divida metade comigo. E nós dois vamos comê-lo todinho. Pronto! Este é um morango vermelho maduro que o grande urso esfomeado jamais comeria. Olha que legal, todo dia tem que ter história lá em casa, tá? Então vou pegar essa sugestão, acho que tem 3, 4 histórias lá. Nós começamos recentemente, quem narrou quem essa história é a minha filha. Olha aí. Né? Ela trabalha tá comigo. Em casa. E ela não gosta muito de aparecer, então eu falei, não tem problema, né? A gente faz de um jeito que fica confortável para você. E aí, esse canal está se construindo, também já convidei, intimei, na verdade, as contadoras de histórias a fazer uma participação. Já tem uma participação de uma contadora de Joinville, ela mandou o vídeo, a gente colocou lá. E qual é o intuito desse trabalho? Eu encaminho, né, para as diretoras, uma vez por semana, essa história, e ela dissemina, né? Ela semeia para os grupos de pais. E a gente está tendo assim, vem um feedback, as mães mandando vídeo da criança pedindo para ver novamente. Sim, lá em casa tem que ter história todo dia. Então, aí você já liga o celular, o tablet, eu coloco, vamos assistir junto. Então, tá lá no nosso canal, lá no YouTube, e fica o convite, não precisa ser contador. Há um mito, assim, né, de que, para ser contador de histórias, eu preciso aí, né, plantar bananeira, me transformar, mudar a voz. Não necessariamente, existem várias maneiras de contar. Uma delas é a teatralizada, né, que é se transformar e tal. A voz, um profissional. Mas eu lá em casa, com o meu filho, né, eu faço do meu jeito, você faz do seu. Então, o importante é fazer. E tá tudo certo, eu acho. Exatamente. Então, fica um convite também às professoras e na nossa rede aqui de que... ensino de Araucária, tem até eu tenho mesmo, eu até coloquei o link lá para colocar depois. Tem bastante gente que conta história lá do meu trabalho. Contar. Mas é muito legal, muito legal. Prende a gente, né? Então, estão convidados a participar aí, porque aí a gente vai semeando, né, para as escolas. E é legal que é um trabalho, como eu falei, você falou das mães, o feedback dos pais, né? Que é muito legal. A criança, quero a historinha lá. Com certeza. Quero aquela história. Bom, o que temos aí pra gente já... Então. Vamos fechar com o quê? Aqui vamos fechar com o Hábitos Atômicos. Eu trabalho assim, eu converso com muitas pessoas que querem iniciar o hábito da leitura. Que é um hábito, né? É um hábito. E o hábito, esse escritor, ele passou aí uns 15, 20 anos, ele é mais um cientista, estudando como é que se formam os hábitos no nosso cérebro. Então, é muito legal porque ele faz assim, a parte teórica, mas também a parte prática. Então, fica super acessível, né, para entender. E tanto para tirar um hábito ruim, aí eu tô falando da leitura, né, mas assim, seja qualquer hábito. Tanto para tirar um hábito ruim da sua vida, como para incluir um hábito bom, o caminho é o mesmo, só que o inverso. O inverso. Né? E aí ele nos conta aí como é que é esse processo. Mas se eu pudesse dar, né, uma dica para quem quer, né? Eu atendi um professor aposentado no fim de semana, que ele falou, preciso do hábito, agora eu tô aposentado, né? Tô meio assim, esperando o sinal da escola bater. Eu vi que você começou a falar no começo, né, da pequena leitura, pequeno hábito, Isso. Né? Não adianta você querer ler 1 hora.
Mas leia 15, 20 minutos, começa. Né? Exatamente isso. O que o autor nos fala é da constância. É melhor ter constância do que quantidade. É a mesma coisa que ir para a academia. Então, por isso o nome, o atômico, né? A menor parte. O processual, um pouquinho todo dia. E outra dica que eu dou para os clientes que estão querendo começar a leitura, aí eles falam, tá, beleza, já entendi que tem que fazer todo dia um pouquinho. Quanto tempo? 2 minutos? É suficiente para começar. Minutos. Começa com 2 minutos. Tá 2 minutos dá para ler ali meia página, ou começa com uma página, né? Eu estou começando, é o processo. E eu tenho que ler pelo menos, 15 minutos eu tenho que ler. Eu tenho que ler 15 minutos. Sim, é que você já tem o hábito, né, Isaías? E aí a gente fica viciado e não fica sem. Ou às vezes você pega aquele livro e também termina em 2 dias. Isso. E aí tem cliente que fala para mim assim, mas aí eu esqueço de ler. Aí vem uma outra problemática e é um outro truque que eu comento para eles e tem dado certo. Coloca a leitura, dá carona para a leitura num hábito que você já tem que nunca vai esquecer. Que você nunca esquece. O que é que você faz todo dia que você não esquece? Escovar os dentes, mas vou levar o livro no banheiro. Gente, é para mudança de hábito, então vamos lá. Leva o celular. Então, você leva o celular, leva o livro, né? Eu tenho uma técnica, eu deixo o livro no carro. Porque toda vez que eu vou esperar alguém, até hoje eu fui lá pegar meus filhos, cheguei lá na 4h15, 20. Falei, vamos lá um pouquinho, já tá acabando o meu dia. Olha, essa é uma dica excelente. Que eu uso, daí que eu sei que eu vou ler, porque senão você vai pro celular. Exato. Daí é um tempinho que eu tenho ali para ler também. Então, né, é melhor você andar carregando um livro por aí, precisar ir ter ele, do que de repente... Ontem eu fui numa consulta médica com meu filho e já... Aproveita. Li bastante. Ao invés de pegar o celular, né? Você dá um tempinho ali de 15, 20 minutos e dá um ganho. Exato. É possível, né? É possível. Essa história de que não tem tempo, não tem o hábito, dá sim. Eu não aprendi, a minha mãe, a minha escola não me ensinou, agora eu tô velho, não consigo. Consegue, porque o nosso cérebro, ele, né, tem a neuroplasticidade lá, ele se adapta, ele aprende um novo hábito. Tranquilo. É possível, sim. Essas são as coisas que a gente faz, né? Preguiça mesmo. Desculpa, né? Desculpa. Quem quer arrumar um jeito, quem não quer arrumar uma desculpa. Isso não é só para leitura, né? É para muita coisa na tudo nossa na vida. Exato. Por favor. Isso. Best-selling, New York Times. Isso. Meu Deus do céu, eu já tô com o livro atrasado lá. Eu tenho que... já tô assim lá na minha cama, já os 3. O que tem? Esse daí é o... Então, e esse eu trouxe pra você. Não. Aí Mas esse é aquele, olha, ele é um devocional, ele é incrível, é um dos que eu mais vendo. Aquela leitura diária, né? Você pode mostrar ali que o pessoal já vai pegar... O Café com Deus Pai, né? Uma leitura para cada dia da semana, deixa eu mostrar aqui. Né? E aí tem a passagem bíblica, tem o comentário do autor, tem um espacinho aqui para fazer as suas anotações. O escritor é de Santa Catarina e ele tá como um dos mais vendidos. Muito obrigado. Nossa, olha, tem um marcador aqui, bem olha fofinho. Que livro chique, gente. Chique, né? Chique. Chiquérrimo. Eu amo essa capa com essa xícara. Como eu falei pra você, eu sou apaixonado. Eu vou pegar e colocar lá na estante, assim, que é muito lindo para até, né? Mas é aquela leitura pequenininha, né? Do hábito, diária. Né? Vou pegar pra... Eu sempre, quando eu pego um presente, eu já pego e fico com ele. Às vezes eu ganho um presente, eu não sou daqui, eu levo no carro na hora. Quando alguém eu vou fazer uma visita, quando eu ganho qualquer coisa assim, eu pego e levo no carro. Eu não sou aquela pessoa que perdeu o presente, eu adoro ganhar. Gente, olha, muito obrigado. E com certeza a gente vai ter muitos momentos. É legal aqui, são sempre temas, né? Todo dia um tema bem diferente. Legal, gente. Muito legal. Obrigado. Vou ler, depois eu te dou o feedback lá. Com certeza você vai mandando imagens da onde você vai viajar esse Brasilzão inteiro aí, com esses livros. Que não o que é legal a gente receber aqui no programa como eu falei, eu vejo empreendedorismo, né? A gente vê, você foi lá, teve o desafio de empreender. Até a gente recebeu um comentário ali que eu não consegui pegar ali, dando parabéns para você. Depois você lê os comentários lá sim.
e responde, a gente também gosta de responder também. Ó, tinha até a tia, ó. Ah, a Laura! Tá lá, e a Laura. Obrigado, né, pela audiência aí. Então é isso, obrigado por essa experiência. Confesso que sempre quando eu trago um entrevistado aqui, mais um assunto assim, que eu fico assim, meu Deus, vou entrevistar uma pessoa ligar, por elegância. Você tem o conhecimento, assim, foi bem bacana essa conversa. Eu também não sou, assim, um expert em leitura, mas eu leio meus 15, 20 minutinhos ali. E, como você falou, o livro é transformador na vida da gente, tá? Então, se você que está aí, jovem, empreendendo, querer mudar de carreira, as mulheres, homens, jovens, realmente a leitura... Eu também fui trabalhar na educação, então a gente tem que, né, pegar esse hábito. É muito inspirador um livro mudar a vida das pessoas. Eu acho que você tem muito disso, né? E escuta muito testemunhos, né? Aquele livro que você leva com você. Com né? certeza. E assim, né? Historicamente, a leitura é uma das nossas maiores vitórias, né? Eu estava estudando recentemente, não tinha me ocorrido. É que a gente não nasce com o gene da leitura. Da fala, sim, presta atenção que se a gente deixar a criança para aprender a falar, basta ficar perto dos adultos que ela aprende. Ler, não. Se alguém não te ensinar o código, você não tem o gene da leitura. Então, é algo que a gente conquistou, né? E pensar que já foi proibido, né? O conhecimento, né? Que era o poder, né, da comunicação. No século XIX, Isaías, era comum nas portas das bibliotecas ter um aviso assim, para as pessoas que ali era um local de cura. Que você estava entrando num local de cura. E é isso que eu acredito realmente, sabe? A leitura como terapia, como cura, né? A gente falou ali, olha, mas é assunto para muitas lives, né? Os benefícios que a leitura faz. A gente deu uma pincelada, né? E os benefícios e a transformação. Às vezes uma pessoa que pega um livro ali, transforma, né, a vida dela profissionalmente, familiar, que tem livros hoje, né, que você falou, para todo segmento, né? Claro. Ansiedade, depressão, profissional, familiar, educação de filho. Então, eu estou até sendo repetido, mas é isso. Então, o livro é isso. É uma conversa muito boa. Eu também gosto muito de história, assim. Então, a gente pega alguns filmes que são proibidos o conhecimento, o livro. As mulheres também sofreram muito com isso. Que muitas vezes não podiam ler um livro, né? Porque, né? E também povos, né? Os negros também tem a questão da escravidão, também sofreram muito, e outros povos também. E hoje também a gente vê alguns países que eles não deixam as mulheres, né, ter conhecimento, né? E a gente tem que se libertar ainda bem que a gente consegue viver num país que a gente tem uma democracia e consegue ter acesso à leitura. E os livros também. Hoje você também, se você quiser, você consegue ter biblioteca, né? Eu acredito. E bons livros também, né? Você pode emprestar, nós temos a nossa biblioteca. Temos, eu fui visitar lá a Leandra, coordenadora da biblioteca, né? E Naim, que trabalha lá, são incríveis, assim, porque assim, o que a gente faz, né? Eu vendo, né? Eles se emprestam, mas nós estamos no mesmo propósito, né? Então ali a gente troca figurinhas das dificuldades, nos ajudamos e tá tudo certo, né? A gente fazer essa luta. A biblioteca também, de Araucária vai mudar recentemente, mais aqui para o centro, né? Ficar mais perto dos colégios. E eles estão felizes. Eu também fiquei feliz com essa notícia, né? De estar mais acessível. A questão de levar para os colégios, assim, embora tenha as bibliotecas nas escolas, o que eu vejo é que a gente consegue, com esse processo de levar à livraria, é colocar a cultura nas famílias de que o livro não é caro, que eu posso comprar. Eu tenho livro a partir de R$1, livro para todos os gostos e para todos os bolsos, né? Então, é totalmente acessível. Eu imaginar, assim, que eu vou comprar ali
né, R$10 eu consigo comprar um livro ali, né, de tem médio livros que às pro vezes eu meu vou filho. pesquisar também, mesmo na Porque Amazon. fica aquela, né, quando eu ouço assim que o livro é caro, então R$50 o livro é caro. Qualquer lanche que você vai fazer ali, né, é mais do que isso. Então, mas no início eu senti essa dificuldade. Hoje já não muito, tá entende? E é bom as pessoas que estão aceitando. A venda de livros aumentou muito, né? E aumentou. Que bom que está aumentando. Que bom que está aumentando. Nossa, gente, é muita conversa, já está dando quase 1 hora. Então, para a gente encerrar, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. E a hora que você tiver novidade, fala com a gente. Com certeza, agradeço. Um link, alguma coisa. Eu posso dar um último recadinho? Sim, viu, Isaías, sou professor, e o professor fala pelos cotovelos. Se deixar, eu fico aqui. Eu convivi muito tempo com o professor, eu sei. É que assim, eu estou fazendo 2 anos esse mês, a livraria tá fazendo 2 anos, né, a minha, né, aqui, a nosso livro. O projeto, né? E aí eu tô lançando um site, né, porque eu vim aqui para Araucária e deixei alguns clientes órfãos. E aí eles ficam... Eu fui lá no Instagram, eles estavam falando como você tá, cadê você? Então, aí fica aquela coisa, quando eu for para Antônio Olinto eu levo, eles ficam esperando e tal, eu não quero deixar eles nessa espera, né? Eu não vou deixar de estar trabalhando, viajando com a livraria, levando para as escolas, mas a partir aí de setembro, né, a gente está terminando a construção do e-commerce e vai ter mais essa possibilidade, né? Sim. E que é acesso. Não é todo mundo que compra pela internet, mas assim, quem quiser, quem já tiver o hábito... Isso é importante, né? Lá no interior vai conseguir comprar e não vai precisar me esperar até eu levar ou usar de outra forma, né? Mas é legal essa venda da tua personalidade, individual. A pessoa quer conversar com você, certeza. Consultar que livro que tá aí, qual que tá chegando. Gilmar, obrigado, Gilmar. Gente, obrigado aí. Mais alguma coisa? Não. Por hora, agradeço, pessoal, a atenção, todos que estiveram conosco. Agradeço, Isaías, pelo convite. Amei estar aqui. Eu quero fazer. A gente vai montar um podcast aqui. Silmara. Obrigada, Silmara. Responsável por estarmos aqui. Isso. Gratidão. Montar um podcast para mais gente estar debatendo literatura, livros. Vamos embora. Vários pontos de vista. Vamos lá. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado por estar com a gente aí. Exato.